ansiosa, preocupada com contas para pagar, acreditando que o mundo vai desmoronar. Olá, seja muito bem-vinda ao podcast Isso é Desconexão, um programa semanal dedicado a ajudar você a entender e superar a desconexão com o seu eu. Se você viveu uma ou mais situações que fizeram você se desconectar e agora você tem uma sensação de vazio, de insegurança, medo do novo, sensação de não pertencimento e nada te preenche ou te deixa realmente feliz, esse programa é para você. Meu nome é Sara Carvalho, sou psicóloga formada pela Unesp, sou especialista em psicodrama, terapia de grupo e terapia sistêmica e sou também uma pessoa recuperada de autodesconexão. Nesse episódio de hoje nós vamos estar falando sobre o sentimento de alerta que acende nas pessoas, principalmente quando diminui o seu ganho financeiro. Se você tem esse sentimento internalizado, se você tem esse tipo de reação, fica aqui que esse episódio é para você. Bem, a primeira coisa que eu preciso dizer para você é que dinheiro, ele é muito mais do que a gente imagina. Ele não é só um papel ou só um metal. Dinheiro é energia. Por quê? O dinheiro, ele é resultado do teu esforço de trabalho, é resultado daquilo que você produz. Então, ele é energia. Só que o dinheiro, ele não pode ser o seu foco, ele precisa ser o seu resultado. Então, muitas vezes, quando eu coloco como foco ganhar dinheiro, é aqui nasce aquele primeiro sentimento de insatisfação, porque eu não estou levando a minha vida, guiando a minha vida pela minha missão, pelo meu propósito, por aquilo que eu tenho de maior dentro de mim, que é o meu ser, para aquilo que eu vim ao mundo, por aquilo que eu vim a cumprir, a minha essência. Eu estou perdida no meu ter. Não estou dizendo aqui que ter dinheiro é ruim, não é nada disso. É importante ter dinheiro. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade capitalista e nós necessitamos do dinheiro para conquistar. A gente conquista para quê? Para a gente ter conforto, para viver bem, para ter o que se alimentar. A gente necessita do dinheiro dentro, socialmente falando. Mas ele não pode ser o nosso foco, ele precisa ser o nosso resultado. A gente precisa guiar a nossa vida, o nosso eu, em cima do nosso ser, em cima da nossa missão, aquilo para que nós viemos, aquilo que dá sentido na nossa vida. Se a gente, pelo contrário, guia a nossa vida direcionada pelo tanto que nós vamos ganhar, eu vou fazer tal coisa porque isso dá dinheiro. Eu vou largar isso porque isso não tá me dando, então eu vou atrás de outra coisa porque eu sei que ali dá mais dinheiro. Mas você vai estar feliz com aquilo que você vai estar fazendo? Aquilo vai estar preenchendo o seu ser? Então, muitas vezes a gente acaba se perdendo nessa busca pelo dinheiro e esquecendo se aquilo tem sentido para nós, se aquilo está preenchendo o nosso eu. Então, para e pensa, o que você faz hoje tem sentido para sua vida? Aquilo que você constrói no seu dia a dia, ele te traz um sentimento de preenchimento, te traz paz no seu interior, vai de encontro com o seu ser, aquilo que faz realmente você se sentir bem, se sentir feliz. Porque felicidade é uma coisa muito subjetiva e é pontual. Felicidade, ela não está lá na frente. Quando eu tiver X, quando eu ganhar milhões, eu vou ser feliz. Não, né? A felicidade não está no que você vai ter. Ela vai estar dentro daquilo que você é, né? Então, você precisa ser no aqui e agora, não é lá na frente, é quando você conquistar determinada coisa, quando acontecer tal coisa na tua vida, né? Quando você juntar tal coisa, quando você comprar uma casa, quando você comprar um carro, vão ser felicidades, né? Alegrias momentâneas. Isso não é que não é importante, é importante as nossas conquistas, faz a gente sentir o nosso potencial, sentir que a gente dá conta de construir, da gente conquistar determinadas coisas. E isso objetiva o nosso subjetivo, percebe? A partir do momento que eu conquisto coisas para mim, né? Conquisto, né? Tenho coisas, né? Isso traz uma objetivação da minha subjetividade em cima daquilo que eu acredito que eu sou capaz. Subjetividade do meu potencial, eu objetivo a partir do momento que eu conquisto coisas financeiras. Mas isso tem um preço, né? X, custa X, é um preço. Mas é diferente de valor. O que realmente é valorizado, o que realmente você dá valor na sua vida. O valor é diferente de preço. O valor está em cima do nosso ser. Aquilo que eu acredito que eu construo de relacionamentos, é família, filhos, pai, mãe, amigos, relacionamentos bons, enfim, construções que faz real sentido na minha vida, que me dão real sentido de
que estão preenchendo o meu eu, que estão dando sentido para mim, para o meu ser. Então a vida, ela passa a ter sentido quando eu começo a perceber que a importância dela está ligada efetivamente no meu ser, naquilo que eu estou produzindo, que eu estou construindo em cima do valor que eu dou na minha pessoa, das relações que eu construo. Isso realmente é que dá sentido à nossa vida e não o ter. Se eu direciono o ter em cima disso, a hora que dá uma baixa naquilo que eu ganho, naquilo que eu recebo, naquilo que eu consigo trazer financeiramente falando, concretamente, eu vou me abalar, porque eu construo o meu ser em cima do ter dinheiro, do ter bens materiais, percebe? E isso a vida tira da gente, né? Ora a gente tem, ora a gente não tem, mas o nosso valor nenhuma economia pode tirar. Nada nesse mundo pode tirar, porque é aquilo que eu construo internamente, é aquilo que eu vou subjetivamente construindo junto ao outro, junto a mim mesma, aquilo que eu acredito que vai preenchendo o meu ser. Então eu costumo falar que isso é muito ligado à nossa percepção da nossa missão, do nosso propósito de vida, aquele verdadeiro sentimento do que eu vim aqui nesse mundo, que sentido eu dou para minha vida, o que é que realmente preenche o meu ser. E aí entra o lado espiritual. Né? O lado espiritual não está ligado à religião, está ligado a gente se ver e se perceber como não só físico, não só um corpo físico, mas também um ser espiritual, um ser energético, um ser de energia, de espírito que habita dentro de nós. E é por isso que a gente precisa estar atento e buscar o sentido da nossa vida, né? Então, é importante sim ter dinheiro, é importante sim conquistar bens materiais, mas não pode ser essa conquista, esse dinheiro, o objetivo da nossa vida. Isso tem que ser o quê? O resultado, porque nós vivemos num mundo que faz a gente necessitar desse resultado, percebe? Então, assim, se existe uma baixa no meu fator financeiro por algum motivo, seja por, sei lá, perdi o emprego, diminuiu vendas, se eu dependo de vendas, de comércio, enfim, diminuiu o meu ganho. Eu não posso entrar no desespero. Por quê? Porque não diminuiu o seu valor, diminuiu o seu ganho. E isso é diferente de você. Porque se você liga isso ao seu ser, você é o que você recebe, é o seu financeiro, você vai estar perdido mesmo. Você vai estar vivendo sempre esse sentimento de insegurança, porque você não tem segurança sobre isso. Isso se abala, isso se movimenta de acordo com a economia, de acordo com o mundo que acontece, que é mais o que nós vivemos na situação de 3 anos atrás, com a pandemia, né? Onde tudo de repente se fechou, tudo acabou, tudo perdeu o sentido. Qual o sentido maior que a gente via? Foi a maior experiência que nós vivemos nesse século da gente buscar o nosso eu e enxergar que sentido eu estou dando para minha vida, o que realmente tem valor, o que realmente vale a pena. É a vida, são as relações, é a nossa vida. A vida realmente não tem preço. Sabe aquela propaganda que tal coisa custa tanto, tal coisa custa tanto? Um momento com seu filho, né? Não tem preço que se pague, né? Na verdade, não tem preço que se pague, porque é um valor tão grande que não se coloca, né, um preço em cima disso. Então, é em cima desse valor que nós precisamos construir o nosso. Então, é em cima desse valor que eu preciso construir o meu eu, e não em cima do dinheiro, que ele é preço, que ele é resultado, entende? Ele não pode ser o objetivo, ele não pode ser o foco. Ele precisa ser o resultado de tudo que eu fiz, da minha energia, da energia que eu depositei em cima daquilo que eu produzi, daquilo que eu construí, daquilo que eu trouxe como construção social, aquilo que eu dei sentido na minha vida, trouxe como resultado algo muito maior do que o dinheiro, porque ele acrescentou dentro de mim, ele preencheu o meu eu. Então esse foi o resultado, foi o ganho real que eu tive. Então assim, existem pessoas que estão muito voltadas, como eu falei, às vezes a gente vive rodeado de pessoas assim, ou às vezes até mesmo nós somos, por não ter essa real percepção do que significa o dinheiro, né? Que ele é uma energia, é o resultado da energia que eu depositei em cima daquilo que é o meu valor. Uma
coisa é o meu valor, outra coisa é o dinheiro. Então, esse dinheiro, esse resultado, ele tem que vir em consonância com aquilo que eu depositei. Então, se eu deposito muito valor, se eu dou muita energia, eu preciso ganhar muito dinheiro também. Se eu estou depositando muita energia, se eu estou depositando muito do meu valor e estou recebendo mal, eu vou viver insatisfeita, eu vou viver achando que nada está suficiente, porque não está em equilíbrio. Então, entre o dar e o receber, sempre tem que ter o quê? O equilíbrio. Eu sempre preciso dar na mesma quantidade que eu recebo. Senão vem o sentimento de frustração, achar que eu não estou gerando o suficiente, não estou recebendo. Então, sabe, pessoas que trabalham insatisfeita, trabalham brava, infeliz com a vida, né, insatisfeito com aquele trabalho. Então, para e pensa. O que você faz tem sentido para você? Você gosta? Te preenche? Traz a sensação de valor, de que você está dando a sua energia em troca daquilo que você está recebendo na mesma quantidade? Porque você precisa estar atento para isso também. Você precisa estar atento ao tanto que eu dou de energia, está em consonância com aquilo que eu recebo em dinheiro. Então, além de acrescentar, me fazer sentir bem, que isso é o que tem de maior, que mais valor, me dá a sensação de valor e de preenchimento, que agrega em mim, que traz equilíbrio entre dar e receber também, tem mais a questão do dinheiro. Estou satisfeito com o que eu ganho? É o suficiente dentro daquilo que eu dou de energia? Você precisa se abrir e ter essa percepção também. Agora, existem pessoas que dão muita energia, recebem muito em valor e recebem muito em dinheiro também. As coisas estão em equilíbrio, está ok. Mas mesmo assim, essa pessoa vive com a sensação de insegurança, ela vive com a sensação de escassez, preocupada com o amanhã, preocupada no que vai acontecer, com as preocupações, porque a gente precisa voltar e pensar no sistema dela, sistema familiar. Você viveu num mundo de escassez, no sistema familiar que tudo era muito escasso, que teve dificuldade financeira com o pai, com a mãe. Então a gente precisa olhar para isso, porque nossa base, nosso sistema familiar, ele também constrói dentro de nós essa sensação de escassez. Então, por mais que às vezes eu consegui subir na vida, entre aspas, né? Mas subir financeiramente. Hoje eu ganho bem, hoje eu tenho um bom salário, hoje a minha vida financeira está ok, né? Eu como bem, eu vivo bem, eu compro as coisas que eu quero, eu viajo, mas tem dentro de mim uma insegurança, um certo abalo, um sentimento que de repente tudo pode ruir, né? Ruir. Então, olha e veja que sistema familiar você veio. Você veio de uma base familiar onde tudo era escasso, onde os seus pais tiveram dificuldade financeira, tudo era muito contado, muito balanceado. Então, esse sentimento seu pode estar vindo lá de trás, da sua base, da sua família de origem, onde você viveu já essa escassez lá atrás. E aí você traz isso com você, por mais que você construiu a tua vida financeira e hoje você tem uma certa estabilidade, você continua trazendo dentro de você esse sentimento de escassez, de que tudo pode ruir de uma hora para outra. Então você precisa romper com isso, porque isso é que a gente chama de fidelidade familiar. Então assim, eu preciso ser fiel à minha família, né? Eu não fui, né? Porque eu construí mais do que eles, mas emocionalmente eu continuo carregando dentro de mim aquela sensação de escassez que os meus pais viveram. Porque se eu não carregar isso, tem a sensação de que eu não vou estar sendo leal a eles. Então não é por aí. A gente precisa romper com esse sentimento. A gente precisa olhar, entender isso e dizer, sou grato pelo que eu recebi, mas eu vou fazer, a partir de mim, eu faço diferente de vocês. E eu consigo romper. Então tem também o olhar da epigenética. O que é? Que é aquele olhar que o nosso DNA traz algumas transformações de compreensão de sentimentos. Não há mudança real no DNA, mas é na impressão, é na forma de eu sentir o mundo até a quarta geração lá para trás. Então, a epigenética, ela traz esse olhar, é um estudo que traz esse olhar de que a minha geração, até a quarta geração lá atrás, viveu, ela vem transformando e de alguma forma as gerações para frente vão estar carregando aquelas vivências, aquelas dores também no seu DNA. Então, a gente precisa ter consciência dessa família, de origem, daquilo que eles viveram, para a gente tentar a partir daí transformar e não continuar levando adiante esse sentimento para os nossos filhos, para os nossos netos, para a gente trazer essa transformação, a gente tendo essa consciência, para a gente romper com esse padrão, porque são padrões construídos geneticamente dentro de nós
percebe? Então, uma impressão, como se fosse um carimbo colocado no nosso DNA. Não, eu vim de uma família humilde, de uma família que teve dificuldade, que viveu na escassez, está no meu DNA esse carimbo da escassez. Por mais que eu consegui construir, que eu vivo uma vida financeira bem, boa, constante, eu carrego essa dor. Eu convivi com uma pessoa que trazia, é muito claro para mim que ela trazia no DNA. Ela vem de uma família, essa pessoa vinha de uma família que eram imigrantes, né? Imigrantes que viveram com muita pobreza, com muita dificuldade, sempre fazendo muito esforço para sobreviver, para ter o pão de cada dia. Então, essa pessoa construiu a vida financeira dela, foi além do que os pais, os avós foram, né? Veio vindo, né? A mãe, os pais, essa pessoa já trazia algo a mais do que os pais trouxeram, né? Já tinha conquistado, subido um degrauzinho a mais, e essa pessoa construiu coisas a mais do que os pais. E mesmo assim, ele vivia carregando o sentimento de não pertencimento, sentimento de menos valor. Então, é uma pessoa que vive uma situação financeira boa, está estabilizado, mas carrega dentro dele a sensação de escassez, de não pertencimento, porque veio de famílias de imigrantes, né? Então, assim, de não pertencimento. Eu não pertenço a essa sociedade. Eu estou aqui, mas não é aqui o meu lugar. E aí, é como se tivesse carimbo dentro dele, de não pertencimento, de escassez. Então, assim, uma pessoa que vivia se incomodando com pessoas que tinham mais do que ele. Então, achava que aquela pessoa era metida, que aquela pessoa... Então, se você tem essa sensação que o outro é mais, que o outro se expõe mais, porque algo tem a ver com você, porque você está se abalando, porque mexe isso com você, é porque você tem dentro de você o sentimento já de inferioridade. Então, o outro te abala. Se não tivesse dentro de você, seria indiferente. O outro não mexeria com você, percebe? O posicionamento do outro não seria um motivo para te abalar, para trazer algo de insatisfação, algo que incomoda. Então, se a forma do outro ser te incomoda, é porque tem alguma coisa em você que não está trabalhado aí. Porque se não tivesse, o outro não te incomodaria. Então, esse sentimento de não pertencimento, sentimento de escassez, ele pode estar ser visto com esse olhar da epigenética, como se fosse um carimbo que está em você e você tá levando adiante, você está levando para suas gerações adiante também, se você não tiver essa consciência e modificar isso a partir daí. São pessoas que trazem falta de crença nelas mesmas, né? Ela acredita que a segurança dela está no dinheiro, naquele dinheiro que está a segurança. E não, nossa segurança não está no dinheiro, nossa segurança precisa estar dentro de nós. Nós que precisamos ser fortes, ser seguros do nosso potencial, da nossa capacidade, da nossa capacidade de superar obstáculos, superar dificuldades, porque dificuldades faz parte da vida. A vida é uma eterna roda gigante. Uma hora a gente está aqui, outra hora a gente está embaixo. Outra hora a gente sobe, outra hora a gente desce. E a sociedade é assim. Uma hora a economia do Brasil, do país que a gente vive, está lá em cima, outra hora ela desce. Outra hora ela está em cima, outra hora ela embaixo. E a outra hora ela desce. Então o que acontece? Isso mexe com a gente. São o looping social que acontece. Então, se eu coloco a minha segurança no que eu tenho, no dinheiro, né? Se é aqui que está o meu valor, meu Deus, eu vou viver insegura, eu vou viver ansiosa, eu vou viver uma vida abalada, uma vida com a minha ansiedade lá em cima, porque as coisas sobem e descem, as coisas elas giram o tempo todo. Então, nesse girar, se eu coloco o valor em mim, no meu potencial, naquilo que eu acredito, se eu confio em mim, eu tenho crença em mim, na minha espiritualidade, no meu ser, a minha espiritualidade é o meu ser, percebe? Aquilo que eu falo que Deus está dentro de nós, está dentro do nosso ser. Ele é parte de nós. Então, se eu tenho essa autoconfiança tão grande no meu ser, eu vou subir, eu vou descer nesse looping social, mas a segurança continua dentro de mim e eu vou me adaptar a essas transformações sociais. Não vou viver esse looping de ansiedade junto, subindo e descendo, subindo e descendo. Aí daqui a pouco eu tô causando inflamação no meu corpo, eu tô adoecendo. Então, muitas vezes a gente não sabe a origem das doenças e elas podem estar vindo dessa insegurança constante, desse sentimento constante de instabilidade.
Instabilidade sempre existiu e sempre vai existir. Faz parte do processo da vida. Só que eu não posso carregar essa instabilidade dentro de mim. Dentro de mim eu preciso ter estabilidade, eu preciso ter segurança. E essa segurança eu construo. Eu construo me olhando, me autodesenvolvendo, me conhecendo, conhecendo as minhas crenças que me limitam, conhecendo a minha base social, do meu sistema que fez com que eu me sentisse dessa forma. Então eu conheço e busco alternativas de mudança, eu me fortaleço e aí eu vivo nessa instabilidade social, relacional, instabilidade financeira, mas o meu eu está estável. Eu vou falar que é estável o tempo todo? Não, somos seres humanos e também nos abalamos, ok, mas não pode ser uma constante, é diferente, percebe? Não posso viver ansioso, não posso viver a minha vida o tempo todo achando que a minha segurança está lá fora, que a minha segurança está no outro, e aí eu construo relacionamentos de dependência emocional, ou eu dependo do mercado. Então eu fico o tempo todo tentando me segurar em alguma coisa, tentando fazer com que é o outro que me segura, é o outro que me dá. A minha segurança não pode estar no outro, não pode estar na sociedade, a minha segurança não pode estar no dinheiro, ela precisa estar dentro de mim. E é essa segurança que eu falo aqui. E não significa que você não vai viver momentos de insegurança. Faz parte do seu eu. Nós precisamos ser flexíveis para perceber que sim, tá ok eu me abalar, sim, tá ok eu ter momentos de sofrimento, mas são momentos de sofrimento, momentos de estresse. Eu não posso viver o tempo todo aqui no estresse, o tempo todo aqui na ansiedade, o tempo todo aqui abalado. Eu vou trazer adoecimentos físicos. Começa com adoecimento emocional, psíquico, né? Porque o estado de ansiedade e alerta o tempo todo, eu vou parar de dormir, vou ter insônia, vou me alimentar mal, vou comer demais, vou comer de menos, vou ter vontade de comer muito doce, vontade de comer coisas que tragam energia, porque eu tô gastando mais energia do que tenho. Então, assim, ou eu vou diminuir o meu apetite, nada vai entrar, porque eu já tô tão cheio de ansiedade, tão consumido por essa ansiedade que nada entra dentro de mim. Então são todos muito ou pouco, mas tudo no extremo. Então eu vivo as extremidades e isso traz esse adoecimento para o meu físico. Daqui a pouco eu estou criando doenças físicas também, porque eu já esse tudo extremo, eu causei alterações no meu emocional, no meu psiquismo. Eu vou trazer doenças emocionais. As doenças emocionais não tratadas trazem adoecimentos físicos, psicossomáticos, né? E aí o meu corpo vai adoecer, eu vou estar trazendo dores de estômago, dores gastrointestinais, porque eu não estou conseguindo digerir, eu não estou conseguindo elaborar o meu sofrimento, a minha dor, seja por escassez financeira, por relacionamentos, mas eu estou colocando a minha dependência no exterior e não estou colocando a minha segurança, desculpa, eu estou colocando a minha segurança no exterior, estou dependendo desse exterior, a minha segurança não está dentro de mim. Aí o meu emocional está abalado, o meu psiquismo está abalado, vou trazer adoecimentos para o meu físico. Então eu vou ter sintoma gastrointestinal, porque eu não estou conseguindo digerir tudo isso. Está tudo muito entalado dentro de mim. Eu vou estar trazendo até doenças muito graves, construindo doenças sérias dentro de mim, se eu não olhar para isso e eu começar a resolver esse meu interior, resolver essa origem dessa minha dor, desse meu adoecimento. Então eu preciso voltar lá atrás e ter essa percepção. Da onde está nascendo a minha doença física, minhas fibromialgia, né, minha dor de cabeça, minha enxaqueca, minha dor de estômago, minha gastrite, as pneumonias, né, doenças respiratórias, as minhas alergias, da onde elas estão nascendo, né, ou qual é a raiz, né, onde que está a raiz emocional dessas doenças, que dores eu estou carregando, né, são sentimentos de escassez, minha segurança eu estou colocando no dinheiro, eu estou colocando em outras pessoas. Não, eu preciso olhar, eu preciso voltar, não pode ser dessa forma, eu preciso olhar para essa raiz, eu preciso reconstruir a minha segurança interna e assim sair desse looping de sofrimento, percebe? Então é isso. Assim nós chegamos ao final desse podcast. Isso é desconexão. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se fez sentido para você, se movimentou alguma coisa aí dentro do seu eu, escreva para mim nos comentários. E se você quer que eu traga algum outro assunto, que eu aborde algum outro tema, coloque para mim, escreva para mim nos comentários, que eu vou ter o prazer de estar lendo e estar te respondendo, estar trazendo a sua resposta, o seu comentário em formato de episódio, tá certo? Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com quem você acredita que precisa muito desse conteúdo, precisa muito ter acesso a tudo isso. E eu espero você na próxima edição de Isso é Desconexão. Aproveita e
compartilhe esse vídeo e aproveite e deixe o seu like aqui para apoiar o canal. Um abraço e até o próximo episódio de Isso é Desconexão.